De Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao versículo 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 15 ao versículo 17. A palavra de Deus diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos orar. Senhor, nos abençoa através da Tua palavra nessa manhã, que ela possa falar aos nossos corações, nos trazendo vida e entendimento, em nome de Jesus, amém. Nós estamos numa série de mensagens que tem como tema principal buscando a Deus. Semana passada falamos sobre o tema Ele é contigo. E hoje vamos falar sobre o tema Ele é o Abba, que significa o quê? Quem sabe? Pai. Precisamos entender o que a palavra de Deus fala a respeito do relacionamento dele com o seu povo. Se nós não entendermos como o Senhor nos enxerga, isto vai atrapalhar o nosso relacionamento com Ele. Você guardou o que eu disse? Se nós não entendermos como Ele nos enxerga, esta falta de entendimento vai atrapalhar o nosso relacionamento com Ele. E como é que Deus nos enxerga? Muito bem, é isso aí mesmo. Como Deus nos enxerga? Acabamos de ler. Coloca lá no versículo 15, novamente, por favor. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele disse que nós não recebemos espírito de escravidão. Qual é o relacionamento entre o Senhor e o escravo? Não o Senhor Deus, mas o Senhor dono do escravo. Qual é o relacionamento entre um senhor de escravo com o seu escravo? É um relacionamento de amor, não é isso? Carinho, afeto. Ele leva o escravo para passear, leva para a churrascaria, rodízio. Ah, não? Como é que é esse tipo de relacionamento então? É um relacionamento de amor ou de ódio? De ódio. Por quê? Porque o escravo ele não tem o quê? Liberdade. O escravo não tem opinião e não tem voz. Ele tem que fazer aquilo que o seu senhor manda, senão ele é punido. E quantas pessoas enxergam Deus dessa forma? Se eu não fizer, Deus vai me punir. Se eu não fizer, eu vou aguentar as chibatadas de Deus. Este não é o relacionamento que a Bíblia descreve. O apóstolo Paulo ele escreveu: vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez o quê? Porque antes de conhecer Jesus nós éramos escravos.
Escravos de quem? De Satanás, escravos do pecado. E o nosso relacionamento com o mundo, com o pecado e com o maligno era um relacionamento de alegria ou de medo? De medo, porque nós não conhecíamos a verdade e andávamos nesse mundo com muito medo de tudo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós não recebemos um espírito de escravidão para ficarmos outra vez atemorizados. Qual foi o espírito que nós recebemos, irmãos? Por que de adoção? Aí é que eu quero ver. Por que adoção? Escuto balbúcias, mas não escuto respostas. O que é adoção? Vamos simplificar a coisa. O que é adoção? É você trazer para a sua família alguém que não é seu descendente, que não foi gerado por você. Então, quando você adota uma criança, por exemplo, aquela criança não nasceu do seu relacionamento, sim ou não? Ela não nasceu do seu relacionamento, mas você entrou com a documentação e fez um pedido de adoção, e quando a adoção é concedida, você passa a ser o pai ou a mãe aquela criança era seu filho? Não era. Por quê? Por que aquela criança não era seu filho? Porque não nasceu de você. Mas a partir do momento em que você faz a adoção, ela passa a ser seu filho? Então por que Paulo está dizendo que nós recebemos da parte de Deus um espírito de adoção? Gente, eu deixei a bola na cara do gol. Tudo bem que tem gente que não quer falar de futebol hoje, eu também não quero. Mas deixei a bola na cara do gol. Por que Paulo está falando que nós recebemos o espírito de adoção? Porque nós não éramos filhos. Não éramos. O apóstolo Paulo em Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, estávamos destinados à ira, ou seja, nós não éramos filhos de Deus. Mas a partir do momento em que o Senhor nos adotou, nós passamos a ser o quê? Filhos. Você entende isso, sim ou não? Então, quando Paulo diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção, nós passamos a ser chamados de filhos de Deus. E aí o nosso relacionamento ele muda. Porque se antes nós éramos escravos, e todos nós éramos escravos, talvez não de uma pessoa, mas escravos do pecado, escravos deste mundo, escravos do maligno. Agora nós somos o quê? Filhos. E como filhos, assim como quando uma criança ela é adotada, ela olha para as pessoas que as adotaram, que a adotou, e ela chama essas pessoas de quê? De pai e de mãe. Da mesma forma, entendendo que nós fomos adotados, porque nós não éramos filhos, nós estávamos distantes de Deus. Quando nós somos adotados por Deus, nós podemos chamar Deus de quê? E não é o que Paulo está dizendo ali? Recebemos o espírito de quê? De adoção, por meio do qual nós podemos agora clamar o quê? Abba, Pai. E quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai e que Ele nos adotou e agora Ele nos enxerga como filhos, o nosso relacionamento com Deus ele ganha um novo entendimento. Se no mundo
nós éramos açoitados, nós éramos castigados pelas consequências do nosso pecado, se nós sofríamos pelas decisões erradas que nós tomamos, se nós éramos acusados por Satanás, agora, em Cristo Jesus, nós passamos a fazer parte de um relacionamento onde a ternura, a confiança e o amor são combinados em uma única expressão, Abá. Que significa o quê? Mas Abá não significa pai. É algo mais íntimo. Como é que uma criança pequena chama o seu pai? Pai chama a gente que já é grande, é adulto, não é verdade? Mas a criança chama como? Papai. Depois que a gente fica grande, a gente fica com envergonhado, né? Fala papai. Mas a criança não tem vergonha. A criança olha para o responsável pela sua vida e ela o chama de papai porque ela enxerga um relacionamento de ternura, um cuidado, um carinho. Meus irmãos, esse é o relacionamento que Deus tem conosco, ou que Ele deseja ter conosco. Mas a grande verdade é que muitas pessoas não estão desfrutando desse relacionamento, porque não entendem esse relacionamento. E talvez até o motivo seja o mau relacionamento que tiveram com seu pai na terra. Talvez você tenha tido um relacionamento ruim com seu pai. Talvez você tenha passado por uma relação com seu pai que não foi muito boa. Talvez você nem tenha conhecido seu pai aqui na terra. Talvez as lembranças do seu relacionamento com seu pai não sejam tão maravilhosas como talvez as lembranças de uma outra pessoa. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, que por mais difícil que tenha sido o seu relacionamento com o seu pai aqui na terra, o seu relacionamento com Deus, ele pode ser maravilhoso. Depende do seu entendimento. Depende de você entender que Deus quer ter com você um relacionamento abençoado. Versículo 16. Depois de falar que nós fomos adotados, Paulo diz que o próprio Espírito, e Espírito com letra maiúscula, que está falando do Espírito Santo, ele confirma ao nosso espírito que nós somos o quê? Ou seja, foi algo escrito por Paulo, mas confirmado por Deus. Não pode haver nenhuma dúvida de quem nós somos, e nós somos filhos de Deus. Você pode dizer amém? Nós somos. E no versículo 17 diz que se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. E quando fala assim herança, muitas pessoas já ficam sonhando alto, né? Meu Deus, vou ganhar uma herança. Vou mudar a minha vida. Eu vi um filme uma vez que a pessoa estava esperando a herança. Aliás, foi um filme até conhecido. Estava esperando a herança da avó. E aí armou um casamento para ganhar a herança da avó. E quando recebeu a herança da avó, a avó tinha colocado todo o dinheiro no cofrinho, só que era do tempo da avó. Quando ela recebeu, o dinheiro já não valia mais nada. Tinha muito dinheiro, mas naquela época que ela recebeu já não valia mais nada. Mas a herança a qual Paulo está se referindo é uma herança muito maior, que realmente vai mudar a sua vida, amém? Vai mudar a história da sua vida, porque mudou a história da minha vida. E tem mudado a história de muitas vidas para a glória de Deus. Porque a herança que Deus tem para nós, além deste relacionamento tão maravilhoso, tão extraordinário, é um relacionamento eterno, onde a morte não existirá mais, não haverá dor, nem choro, nem pranto, porque essas coisas vão ficar para trás.
Mas para isso você precisa entender que esse é o tipo de relacionamento que Deus quer contigo. Este relacionamento de intimidade. E aí eu pergunto, como ter um bom relacionamento com seu pai? Como é que você faz? Tem que ter o quê? Intimidade. Provavelmente, se você não teve um bom relacionamento com seu pai, é muito provável que tenha faltado, sabe o quê? Intimidade. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, pessoas extraordinárias falham em relacionamentos. Vou te dar um exemplo. Davi foi um homem extraordinário, não foi? Alguém duvida disso? Davi foi um homem cheio do Espírito de Deus. Ele venceu o gigante, ele ganhou todas as batalhas. Até hoje ele é considerado o maior rei da história de Israel, sim ou não? Foi um péssimo pai. Péssimo pai. Um homem extraordinário. Davi, aonde ele chegava, ele era admirado. Menos por quem? Pelos seus filhos. Porque faltava alguma coisa. Faltava intimidade. Mas o que faltou com seu pai, meu irmão, minha irmã, sobra da parte de Deus. A questão é, você está disposto a entrar nesse relacionamento, sim ou não? Porque você precisa entrar nesse relacionamento. João capítulo 1, versículo 12. Preste atenção nisso. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E eu tenho certeza que se você tem algum tempo de crente, você já leu esse versículo várias vezes, sim ou não? Sim ou não? Mas você já prestou atenção nele? Vamos lá. Mas a quem? A quem? A todos. Todos é uma janela aberta. É uma porta aberta, sim ou não? Agora, para entrar por esta porta, ou por esta janela que está aberta, para que todos esses possam entrar, o que eles têm que fazer? Tem que receber. A pergunta que eu quero fazer nessa manhã é: você está disposto a receber Jesus na sua vida? Porque para entrar por essa porta, para fazer parte deste grupo chamado todos, eu preciso recebê-lo. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso ouvir as batidas de Jesus na porta, que está escrito lá em Apocalipse, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Eu preciso abrir a porta do meu coração. Para entrar por esse caminho, eu preciso receber Jesus na minha vida. Mas pastor, Deus é todo poderoso, por que Ele não entra? Porque Ele não força. Ele não invade. Ele quer saber qual é a sua decisão. Ele quer que você tome um posicionamento. Mas a todos, então é uma porta aberta para todos. Quantos o receberam, você precisa tomar uma decisão. E essa decisão, meu irmão e minha irmã, eu não posso tomar no seu lugar. Continuando no texto, deu-lhes o quê? Deu-lhes o quê? O poder. Poder é capacidade. Poder é condições para realizar.
Deu-lhes o quê? O poder. Poder de quê, meus irmãos? De serem o quê? Feitos filhos de Deus. Então, preste atenção no texto. A todos quantos o receberam. Então, este é um convite que está aberto. O convite está aberto para todos. Você precisa fazer o que para entrar, para poder tomar posse desse convite? Você precisa o quê? Receber. E se você receber, você vai receber também poder. Para ser o quê? Agora, quem é filho de Deus? Todos são filhos de Deus? Filhos de Deus, segundo a Bíblia, são aqueles que creem no seu nome. Se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, então você é filho de Deus. Mas se você não crê, você não é. Então veja que este relacionamento entre um Deus todo-poderoso, que se apresenta a nós como um Pai amoroso, Ele está colocado diante de nós simplesmente por um ato de fé, que não é o que Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Então é necessário crer, é necessário dizer: eu creio em Jesus como Senhor da minha vida. É necessário dizer: eu quero que Jesus governe sobre mim. E é necessário viver de acordo com a sua palavra. Porque se você fizer isso, você vai entrar nesse relacionamento e vai conhecer o Abá, você vai conhecer esse Pai, você vai conhecer esse Deus que é todo poderoso e ao mesmo tempo Ele diz: eu quero ser seu Pai, eu quero cuidar de você, eu quero te proteger, eu quero te amar, eu quero que você conheça um relacionamento que você nunca conheceu até agora. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Outra passagem que provavelmente você também já leu. E eu quero que você preste atenção nos detalhes. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vejam, olha o que Deus está dizendo através do apóstolo João. Vejam que grande amor. Então nós estamos falando hoje, meus irmãos, de quê? Do grande amor. Então vejam que grande amor quem? O Pai, o Abá, tem concedido a nós. Meus irmãos, o que a Bíblia está falando é sobre este grande amor que Deus tem por nós, e que Ele nos deu pela graça por meio da fé. Então veja, novamente o texto: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados de quê, irmãos? Filhos de Deus. Deus não chama de filhos aqueles que não creem. Deus não chama de filhos aqueles que não o conhecem. Deus não chama de filhos aqueles que o rejeitam. Deus chama de filhos aqueles que querem viver com Ele. Até porque na palavra, no Evangelho de Cristo está escrito que Jesus vai dizer para pessoas: nunca conheci vocês.
porque mesmo tendo feito algumas coisas em nome de Deus, não tinham um relacionamento com o Pai. Então vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados de quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. E quando você é filho de Deus, este relacionamento, ele vai te excluir de um outro relacionamento. Porque os filhos de Deus, eles não podem ter comunhão com as trevas. Eles não podem ter comunhão com o mundo, porque olha o que João está dizendo. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o... Então, quem quer andar com Deus, não pode andar no mundo. Quem quer ser filho de Deus, vai ter que tomar uma decisão e dizer não para este mundo. Aliás, foi o que Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, meus queridos, a questão toda é: você tem vivido essa realidade? Você tem usufruído desta intimidade com o Pai através de Jesus Cristo? Se a resposta for não, eu quero perguntar a você: o que está faltando? Porque a Bíblia afirma que aqueles que creem são chamados de quê? De filhos. Se você não tem vivido um relacionamento de pai e filho com Deus, o que está faltando na sua vida? Sabe o que provavelmente está faltando? Alguém já respondeu: intimidade. Se alguém chegar para você agora, talvez alguns consigam, tá? Mas eu creio que a maioria não vai conseguir. Se alguém chegar para você agora e falar assim, ó, vamos levantar desse banco agora e vamos ali fora correr 5 quilômetros, quem é que vai? Levanta a mão aí, quem é que vai? Ó, tem um corajoso lá atrás, tem outro corajoso, 2 corajosos aqui na frente. Então vamos embora lá agora. Quero ver se essa disposição é verdadeira. Aí eu pergunto a você, preste atenção, por que você não levanta agora e corre 5 quilômetros? Me responda. Falta de quê? Preparo. Você conseguiria levantar agora e correr 5 quilômetros? Por quê? Porque você não está se preparando para isso. A pergunta é: por que você não tem tido intimidade com Deus? Por quê? Porque tudo é mais importante. E quando tudo é mais importante do que o tempo de intimidade com Deus, o seu relacionamento, ele não vai melhorar, ele não vai crescer, ele não vai ficar mais intenso, ele vai diminuir, ele vai esmorecer, ele vai acabar. Então, assim como você não consegue correr 5 quilômetros de uma hora para outra, se você não está sentindo a presença de Deus, se você não tem tido um relacionamento com Deus, talvez é porque você não esteja buscando essa intimidade. Pastor, mas é difícil tudo. Eu queria saber nessa vida o que é fácil, além de comer manteiga e gelatina. Comer manteiga e gelatina é fácil, o resto é difícil. Não tem nada nessa vida, não tem nada nesse mundo que seja fácil. Tem? Não tem, gente. Tudo é trabalhoso. E o nosso relacionamento com Deus, ele também dá trabalho. Por quê? Porque eu tenho que lutar contra a minha própria carne. Não é à toa que Paulo diz que esmurrava a própria carne, no sentido figurado, de dizer: eu luto contra o desejo da minha carne que quer se afastar de Deus. Eu luto.
Ninguém, meus irmãos, ninguém está livre dessa luta, nem o apóstolo Paulo, nem eu que sou pastor, ninguém está livre dessa luta. Mas nós temos que enfrentá-la em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus disse que nós somos o quê? Deus disse que nós somos o quê? Filhos. E filho tem que ter com o pai o quê? Intimidade. Intimidade. Meus irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 29. Veja o que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Roma. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre muitos. Meus irmãos, quando Paulo diz que aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, ele está querendo dizer apenas uma coisa: sempre foi a vontade dele ser o seu pai, e sempre foi a vontade dele que você seja seu filho. O que está impedindo isso? O pecado. E o pecado eu não venço na força do meu braço. O pecado eu só venço na presença de Deus. Agora preste atenção. Aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para quê? Para quê? Para serem conformes. O que é conforme? O que é conforme? O que é conforme? Assumir a mesma forma, ser igual. Então Paulo está dizendo que nós fomos predestinados para sermos da mesma forma da imagem de Cristo Jesus. E aí eu pergunto: nós estamos fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia? Sim ou não? Se nós fomos predestinados para sermos da mesma forma da imagem de Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Paulo está dizendo que nós somos irmãos de Cristo. Se formos iguais à sua, se tivermos a mesma forma da sua imagem, se formos de outra, vamos usar uma outra palavra, se formos seus a pergunta é: estamos fazendo isso? Se as pessoas que não conhecem a Jesus olharem para nós, o que elas vão enxergar? Imitadores de Cristo ou pessoas carnais? Pessoas que não vivem segundo a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que para aqueles que conheceram a luz, as trevas não são mais uma opção. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos dos que... E o que é retroceder? Andar para trás, que pode também ser chamado de voltar. Se a Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem, a Bíblia está dizendo que nós não temos mais que voltar para onde? Para onde nós saímos. E nós saímos da onde? Das trevas, saímos do mundo, saímos do pecado, saímos das mãos de Satanás. Voltar para lá não é uma
opção. Você pode dizer amém? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Filhos. Filhos não andam para trás, filhos não rejeitam o pai, filhos o amam e recebem o amor que vem de Cristo Jesus. Mas isso é uma decisão diária. Todos os dias. Eu preciso acordar. Ao despertar pela manhã, eu preciso me lembrar de quem eu sou. Eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu tenho que viver segundo o que Ele ensinou. Na época em que a Bíblia foi escrita, não havia carteira de identidade. Não havia CPF. Também não havia declaração de imposto de renda, amém? E como é que as pessoas eram identificadas? Imagine se o meu nome fosse apenas André. Que André eu seria? Eu conheço um monte de André. Você conhece alguém que tem o mesmo nome que você? Alguém conhece alguém que tem o mesmo nome que você? Levanta a mão aí. Qual é a diferença entre você e essa outra pessoa? Ah, pastor, eu tenho o número da minha identidade, eu tenho o número do meu CPF, eu tenho um sobrenome. Mas naquela época não tinha nada disso. Como é que as pessoas eram identificadas? Pela sua descendência. Quem era Jesus? O filho de José. As pessoas eram identificadas por serem filhos de alguém. Ó, ali está o fulano. Quem é fulano? Fulano, filho de Ciclano. Hoje em dia, isso não acontece muito, por quê? Porque a primeira coisa que a pessoa te pede é o quê? Me mostra o documento. Você mostra o documento, você está identificado, sim ou não? Documento com foto, você está identificado. Mas naquela época não tinha isso. Então, para você se identificar para alguém, quem é você? No meu caso, eu teria que dizer, eu sou o André, filho do Fernando e da Sueli. E aí, por que eu estou falando isso? Porque naquela época, quando você se identificava para alguém, você apresentava só você mesmo? Você carregava o nome de quem? Você carregava o nome de quem? Da sua família. Se você fizesse algo de errado, o que as pessoas iam falar? Viu ali o fulano? Foi pego roubando um peixe ali na esquina. Que fulano? Filho de... Hoje em dia, se uma pessoa pega cometendo um crime, a polícia pega a identidade daquela pessoa e aquela pessoa vai seguir os trâmites legais. Você vê que nem o nome da família é citado, mas antigamente isso era tão importante que as pessoas eram identificadas pelo nome das suas famílias. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quando você se apresentar para alguém que não é crente, você vai dizer, eu sou André, filho de Deus. E quando você disser que eu sou filho de Deus, as pessoas vão olhar para você e vão esperar encontrar o quê? As atitudes de um filho de Deus. E se você diz que é filho de Deus, mas você mente, e você diz que você é filho de Deus, mas você rouba, você engana, você não cumpre com as suas obrigações, você chega atrasado no trabalho, você falta, e você diz que é filho de Deus, o que a pessoa que não conhece a Deus vai achar?
que é o que muita gente fala hoje. Crente, você entende o que eu estou falando? Então as nossas atitudes, elas têm que refletir a nossa filiação. Quem é o nosso pai? Então, se o nosso pai é Deus e Jesus é o primogênito, é o nosso irmão mais velho, nós podemos envergonhá-los? Não. Mas para não envergonharmos eles, nós vamos ter que ter o que, meus irmãos? Intimidade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que a Bíblia fala de nós. Vocês são o quê? Esse é o texto que todo mundo gosta de falar, né? A gente é geração eleita, sacerdócio, a gente enche a boca, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e todo mundo só sabe até aí. É ou não é, gente? A primeira parte do versículo todo mundo sabe de cor. Quer ver? Tira, por favor, da tela aí. Vamos lá, vocês são o quê? Misericórdia. Tá saindo isso no YouTube, viu? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Completa o versículo agora que eu quero ver. Vocês botaram a cola. Não era para botar a cola, não. Todo mundo sabe, até ali, propriedade exclusiva de Deus. Mas nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar. E o que é proclamar? Falar, anunciar. Proclamar o quê? As virtudes. Então nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes de Deus. Amém? E eu pergunto, como é que a gente proclama as virtudes de Deus? A gente proclama as virtudes de Deus de duas maneiras. Primeiro, falando. E a segunda, vivendo. A gente proclama as virtudes de Deus, primeiro falando, e a segunda, vivendo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que, se somos filhos, temos que viver como filhos. E eu gostaria que você saísse daqui nessa manhã com esse entendimento no seu coração. Quem você é? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Mas isso vai trazer sobre nós uma responsabilidade de vivermos como filhos e filhas de Deus. E isso só será possível se nós tivermos intimidade com Deus. E aí, meus irmãos, e eu encerro com esse texto. E aí, se você se tornar um filho de Deus, de fato e de verdade, se você viver como um filho de Deus, de fato e de verdade, a Bíblia fala isso a seu respeito. Romanos 8:32.
aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Estou no 33, tá? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Preste atenção no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que aqueles que são filhos de Deus, nada pode separá-los do amor do Pai. Nada. Porque Deus não poupou o seu próprio filho. E no versículo 33 ele diz: se Deus fez isso, quem vai acusar os eleitos? Quem os condenará? No versículo 34, ou seja, os filhos de Deus são guardados e protegidos pelo próprio Pai. E se nós somos guardados e protegidos pelo próprio Pai, a conclusão é lógica: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas isso são para os filhos. Pastor, mas eu sou filho de Deus. Então, viva como filho de Deus. Tenha intimidade com Deus. Porque as 10 virgens, elas estavam preparadas para entrar nas bodas do Cordeiro. Mas as 10 entraram. Elas estavam lá, com as suas lamparinas, com o seu óleo, estavam lá esperando o noivo chegar. As 10 estavam aguardando a mesma coisa, esperando o noivo chegar para entrar. As 10 entraram. Por que não entraram as 10? Porque 5 se descuidaram. E quanta gente tem se descuidado. Deus é um Deus amoroso, Ele é um Pai maravilhoso. Ele é o nosso paizinho. Mas Ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele continua dizendo: filho, você precisa andar comigo. Filha, você precisa cumprir a minha vontade. A minha palavra, ela não foi revogada, ela continua valendo. Você sabia disso? A Bíblia não foi revogada. A Bíblia continua valendo. Então não se trata de fazer o que eu quero, se trata de fazer o que Deus quer. E nesta manhã, eu quero orar por você. Você que quer mudar, você que quer ter uma mudança significativa na sua vida, não depende de mim. Talvez você já tenha dito que Jesus é o Senhor da sua vida, mas ainda não está vivendo de acordo com a palavra. Ou talvez você não tenha recebido Jesus na sua vida ainda. Mas se você quer ser filho de Deus ou filha de Deus, você vai precisar viver de acordo com essa palavra. Porque Deus não muda. Ele continua sendo Deus e Ele continua amando a todos nós, amém? Mas Ele quer filhos que o obedeçam. E filhos obedientes são filhos que têm intimidade. E eu não estou repetindo essa palavra, a mensagem inteira à toa. Estou repetindo para que fique gravado no seu coração, amém? Ministério de Louvor, me ajude aqui. Vamos ficar de